Aleluias. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. A igreja pode se assentar. Quero dividir com a igreja a palavra que o Senhor me deu. Salmos 32. Aleluias. Aleluias. Diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em seguidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, e tempo de poder achar. Até no transbordar das muitas águas, estás, a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas de angústia, tu me cinges de alegria, de alegres, cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, que nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Aleluia. Esse Salmos o Senhor me deu já tem algumas semanas. E nós sabemos que os Salmos, ele é como se fosse uma poesia ao Senhor, né? É o homem falando de Cristo. É o homem recebendo de Cristo, é o homem entregando a vida dele e confessando seus pecados. Mas nós sabemos que é a boca de Deus falando conosco. E esses salmos, ele vai fazer menção ao Salmo 51 também. Porque Davi, ele havia errado, havia falhado. E a palavra, ela vai chegar até Davi. Não é da maneira no qual muitas vezes nós achamos que vai ser. Mas é da maneira que Deus quer falar conosco. Porque quando tudo acontece da nossa forma, da nossa maneira, a gente fala, nossa Deus, nossa, eu tô demais. Mas quando as coisas não acontecem da nossa forma, a gente fala, Senhor, realmente é o Senhor quem tem que estar sobre a minha vida. E esse salmo é um salmo de sabedoria, porque ele vai nos ensinar alguns pontos. Ele vai começar dizendo, bem-aventurado. E nós conhecemos essa palavra. Essa palavra diz que bem-aventurado é feliz aquele. E nós entendemos que não há nada que venha impedir a palavra do Senhor.
E a palavra diz que bem-aventurado, feliz é aquele que tem Cristo como direção para a sua vida. E a palavra vai dizer que Davi, nesse salmo, ele sabia o que ele já tinha feito. No Salmo 51, que é também junto com este salmo, vai falar que Davi ele já é ali confrontado, sendo usado por alguém que o Senhor direcionou para a vida dele, para falar sobre o pecado dele. E aqui ele vai dizer, ele vai começar dizendo: bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoado e cujo pecado é coberto. Nós entendemos que lá atrás, no Antigo Testamento, existia-se um ritual a ser feito. Quando você, lá no passado, nossos antepassados, eles vinham a pecar, a errar, a falhar, tinha que ser apresentado um sacrifício para que o meu pecado fosse apresentado ali. E o sacerdote apresentava diante de Deus, para que o meu pecado fosse perdoado, para que o meu pecado fosse encoberto. Mas a palavra vai dizer que ao longo da história isso muda. Mas Davi, ele conhecia todo esse ritual, porque ele era rei. Ele sabia o que tinha que ser feito. Mas a palavra vai dizer que antes de chegar nesses salmos, Davi ele está ali, no seu palácio. E como a gente costuma dizer muitas vezes, os nossos olhos não estão tão espirituais como deveriam estar. E naquele dia, os olhos de Davi estavam mais pendentes para a carne. Porque Davi poderia fazer muitas coisas naquele palácio. Poderia estar em qualquer outro lugar. Mas ele preferiu estar ali. Como trazendo para os nossos dias de hoje numa sacada. Olhando e procurando algo que o entretesse. E o Senhor, Ele fala, o meu e o teu coração, o que é que nós temos olhado da nossa sacada para nos entreter? O que é que tem tomado a nossa visão? E a palavra vai dizer que Davi, ele comete ali aquele ato com Betseba. Ele faz todo um montante, cria toda uma situação. Mas o pecado que estava feito, estava feito. Alguns dizem o que está remediado, remediado está. Não é bem assim. O que está feito há uma consequência. E a palavra vai dizer que Davi, ele comete aquele ato. Ele conhece quem era Deus. E através desses salmos, ele começa um relato de angústia a partir do verso 2. Porque ele começa dizendo, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, cujo espírito não há engano. Mas ele continua dizendo, então eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. A consequência do nosso pecado muitas vezes não é só fisicamente, mas é psicologicamente, é espiritualmente. Começa a afetar as nossas vidas. E Davi ali, ele começa a sentir o peso da situação. Não era somente para Betseba dizer, ei, estou grávida. Mas era para sentir algo latente dentro dele dizendo, ei, você errou. Você falhou. E aquela angústia que estava tomando conta de Davi, o estava tomando tanto,
que ele chega a dizer que os ossos dele estavam se enfraquecendo. Que a vida dele naquele momento, ele estava sentindo como uma sequidão. Fazendo uma comparação com os nossos dias hoje, um dia muito quente. Imagine passarmos o dia inteiro sem tomar nenhum líquido, sentir aquela gastura na garganta, sentir aquela secura. Agora imagine você sentir essa secura dentro do teu ser. Imagine algo martelando sobre a sua cabeça que você conhece que você falhou. E aquilo martelando sobre a tua vida todo o dia. Por mais que você faça, aquilo sempre volta ao teu pensamento. E a palavra vai dizer que o que Davi passou foi por um período, não foi simplesmente um dia, tá bom, vou me confessar, vou pedir perdão e tá tudo certo. Ei, teve um tempo. Muitas vezes, nós vamos fazer como Davi. Melhor eu me calar, Senhor. Fiz, errei, mas não vou nem me pronunciar. Porque quem sabe assim cai no esquecimento. Mas nós temos um Deus que Ele não se esquece. Podemos nós esquecer o que cometemos, mas o Senhor não. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei, Senhor, é um culto de domingo, um culto de família. Mas o Senhor disse, pecado é pecado e ele precisa ser pregado para que as pessoas venham acreditar e ver e dar crédito a Cristo. E eu falei, Senhor, é um culto de família, não importa. A família que precisa ser liberta do pecado e ter salvação. Eu preciso ser liberta do pecado todos os dias para ter salvação. E como o nosso mestre costuma dizer, eu creio que sou salva, por isso eu tento me afastar do pecado todos os dias. Não posso tentar me afastar do pecado para ser salvo. Não, eu tenho que ter convicção da minha salvação. É fácil? Não. Mas temos que lutar. A palavra vai dizer que de dia e de noite, além dele sentir o corpo dele, ele sentia como se fosse o peso do Senhor sobre ele. E ele fala que o humor dele já era seco. E se a gente lembrar da nossa vida, de algumas situações que nós vivemos, quando nós falhamos, a gente não quer conversar, a gente quer se afastar. Para que as pessoas não falem conosco, não nos oriente, não ministre sobre as nossas vidas. E Davi não era diferente. Porque ele era falho. Ele era rei, mas ele era falho. E a palavra vai dizer que, da mesma forma que Davi vivia essa situação, o Senhor o usa para que ele, através da palavra, nos oriente. E Davi vivendo toda aquela situação, sabendo o que estava acontecendo, ali às escondidas, o Senhor, ele envia alguém sobre a vida de Davi. Salmo 51 vai fazer menção disso. Vai dizer, olha, Davi, deixa eu te contar uma historinha. Deixa eu te lembrar de uma questão. O que você acha? Me diz aí, o que você acha?
Aconteceu uma situação assim, o dono não estava, o outro foi lá, tomou de conta. Tá doido? Esse homem tem que morrer. Pois é, Davi. Esse homem é você. Davi, ele sabia do pecado dele. Mas quando o profeta chega ali para dizer para ele, peraí, deixa eu te contar uma história. É muitas vezes como eu e você, nós sabemos no que nós temos falhado, no que nós temos errado. Mas nós conseguimos achar uma solução para a situação que o outro não nos conta. Mas nós temos a solução para as nossas dificuldades. Mas será que nós queremos essa solução para as nossas vidas? Quando o profeta chega e fala com Davi, lá em Salmo 51, ele achou que seria fácil. Mas aí, Davi ele fala assim, não tem jeito não. Sabe o que me resta? Eu vou ter que me voltar para Deus. E a palavra vai dizer que Davi, ele começa a ter uma conversa com Deus. Muitas vezes o que está faltando para a minha vida e para a tua vida, para que o pecado ele se afaste de nós, é a gente mudar a nossa rede de contato, a nossa rede de relacionamento. Porque às vezes a minha rede de relacionamento, ela é só física com as pessoas. E a minha rede de relacionamento com Deus está em falha. E eu não consigo trocar e ter essa conversa com Deus. Quando Davi ele deixa o lado físico, o lado de sentimentos carnais dele aflorar, ele peca, ele erra. Mas quando ele peca, e ele consegue ver que ele está se definhando, que o pecado está martelando, ele se volta para Deus. E Davi ele vai, nesse mesmo capítulo 32 e também lá no 51, ele vai começar um particular com Deus dizendo, Deus, tem misericórdia de mim. Imagine um rei que ele chega diante de Deus, ele poderia dizer, ei Deus, eu sou rei. O Senhor sabe que eu pequei, né? Como foi? Mas alivia a barra aí, porque eu sou rei. Não. Davi naquela hora ele tira a roupa de rei. E ele volta lá atrás, de quando ele era servo. É como se hoje nós estivéssemos aqui, estivéssemos vestidos dentro de uma capa, escondendo a nossa falha, o nosso erro, e nós abrirmos ela para o Senhor e dizemos, Senhor, tem misericórdia de mim. E ele começa dizendo, Senhor, segundo a tua benignidade, Senhor, segundo a tua misericórdia, eu sei que eu pequei, mas tem uma coisa, Senhor, que eu quero pedir. Não retires de ti o meu espírito. Não retires de mim o teu espírito. Davi, ele entendeu que a consequência do pecado dele, ele teria que passar.
Mas como homem, ele entendia que se Deus não estivesse com ele não conseguiria passar. Ele poderia dizer qualquer coisa para o Senhor. Mas espera aí, Davi era segundo o coração de Deus. Mas esse segundo coração era a falha. Porque o perfeito é só o primeiro. O primeiro Davi, não. O primeiro Deus. Deus único. E Davi, ele começa pedindo misericórdia e ele fala: Senhor, tem algo que eu preciso dizer. Eu reconheço as minhas transgressões. Eu reconheço onde eu tenho sido falho. Mas me ajuda. Não retira o teu espírito de mim, não. É como se a gente visse aquele homem que cresceu naquele lugar. É como se ele olhasse para trás e visse ele mesmo lá pequenininho, no meio do campo, e vendo o Senhor o pegar e dizer: olha, você lembra da promessa? Mas precisa ter fidelidade. Você lembra do compromisso? Mas precisa ter responsabilidade. E Davi, ele, através desse salmo, ele nos orienta como um pecador pode ser justificado. Davi, ele olha para a minha vida e para a tua vida. Se ele estivesse aqui, ele poderia dizer para mim e para você, dizer assim: não faz o que eu fiz, não. Não espera ver a consequência. Mas Davi, ele não pode estar aqui. Mas tem alguém que esteve com Davi. E ele está conosco. E a palavra vai dizer que Deus ele cobre o pecado de Davi. Ele aceita a questão de Davi pedir misericórdia para ele e perdão para ele. Mas a palavra vai dizer que aquela criança ela não sobrevive. Mas foi por consequência do pecado? Não sei, é você e Deus, seu entendimento com Deus. Mas a consequência daquele momento, Davi teve que passar com Betseba. O sofrimento daquele momento, Betseba teve que passar. Nós sabemos, e muitos dão menção a isso, de dizer: Betseba não era nem doida de recusar o rei. Sim, existia-se ali. A mulher, ela não tinha o poder da palavra de se recusar de fazer. Mas também ela sabia da consequência. Então ambos não estavam para dizer: olha, está livre da consequência. Não. E Davi, ele se coloca em pano de saco, fica sem comer por aquela criança. Mas quando ele recebe a notícia de que aquela criança já não tem vida, ele se levanta, ele se arruma e ele come. Naquele momento, Davi, ele estava entendendo que muitas vezes a consequência dos nossos escolhas, a gente vai passar. A gente vai passar, mas não é para
ficarmos na situação. E Davi, ele vai seguir a vida dele. Por aquele pecado, ele entendeu a consequência que ele passaria. Mas existem questões nas nossas vidas que muitas vezes não é um adultério. Não é um olhar tortuoso para o outro. Mas às vezes é um vício. Às vezes é uma dependência. Às vezes é o celular, é a TV. São os amigos. São tantas outras situações que nos levam à falha. Mas como tem sido a nossa visão da sacada da nossa casa para aquilo que o inimigo nos apresenta, para aquilo que os nossos olhos físicos olham e sente prazer em fazer? Ou nós temos olhado com os nossos olhos, pedindo a Deus: Senhor, me dá visão espiritual para agir segundo a tua vontade? O que é que os nossos olhos têm visto através da nossa sacada? Davi, ele vai ensinando e dizendo: confessei-te o meu pecado. E a minha maldade, o Senhor não encobriu. O Senhor cobriu. E dizia eu: confessarei. E ele confessou. Mas ele ensina algo que, para mim e para você, muitas vezes a gente passa despercebido. Que a gente acha que a gente comete pecado, pede perdão, o Senhor nos perdoa, nos mostra uma nova direção. E como diz o final desses versos, diz: não fique você pensando que Deus vai tratar você como um cavalo, uma mula, que vai ter que colocar o freio na tua boca, que vai ter que te guiar, para você não errar de novo. Não é bem assim. Porque para me posicionar, eu tenho a escolha. Para seguir, eu tenho a escolha. Eu não sou uma marionete. Eu tenho minhas decisões, mas eu tenho também as consequências por essas decisões. E Davi está nos ensinando que o animal, ele pode não pensar no que ele está fazendo, porque ele não é racional ao ponto de entender e fazer. Mas eu e você somos. E Deus, ele nos adverte dizendo: e aí, preciso pôr? Não, né? Para quê? Se você sabe o que é certo ou não. E a palavra vai dizer que Davi advertindo, orientando quem fosse ler. Às vezes a gente vê a pessoa super bem e fala: meu Deus, mas ela faz tanta coisa de errado. E eu tento o máximo andar na tua presença e parece que as coisas não dão certo. Davi era rei. Estava numa posição boa.
Mas o seu psicológico, o seu atormento íntimo era grande. Às vezes a pessoa ri para você, mas o tormento dela por dentro é enorme. Não se compare àquele que parece que está bem. Se compare àquele que esteve e está bem para todo sempre, que é Jesus. Davi vivia numa época que se precisava fazer o sacrifício. Todo ano. Pecou? Vá lá, apresenta. Mas a palavra nos ensina que algo diferente acontece. Deus, ele mostrou para Davi que aquilo que ele fez não era bom. E os anos se passam. Davi tem seu filho e tantos outros. E a história ela continua seguindo. E a história ela chega numa mulher chamada Maria. Uma mulher que, olhando para ela, num lugar simples, já estava prometida ao seu noivo. E o Espírito Santo resolve colocar sobre ela algo que mudaria o mundo. Nós vemos Davi apresentando o sacrifício. E nós vemos Deus pegando Maria e dizendo: tu serás bem-aventurado. Tu gerarás um. E a palavra e a história nós conhecemos. Vem Jesus. E Jesus, ele vem com a missão não de cobrir pecado, não. Jesus vem com a missão de dizer: olha, sabe o sacrifício? Não precisa mais. Sabe, meu Pai, Ele me enviou. Vocês conheceram Davi? Faço parte da geração dele. A palavra vai dizer que Jesus vem de uma maneira simples. Mas ele não se corrompe. A palavra não fala. E nem dá menção para isso. Para dizer que Jesus tinha um palácio. Mas ele não precisava. Porque ele era o filho do Todo-Poderoso. Mas só que tem algo que ele faz por mim e por você, que Davi não poderia fazer.
Jesus, ele é humilhado. Ele é desprezado. Mas ele não se corrompe. E Jesus, ele não veio para cobrir pecado de ninguém. Ele tomou sobre si. Ele se fez maldito por nós. Ele foi morto, mas ele ressuscitou. O sacrifício, o sacerdote não precisava mais fazer. Porque agora, Jesus, ele era nas nossas vidas. A palavra vai dizer que Jesus, ele estava ali, até mesmo na cruz. E ele olha para aqueles homens e diz: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Naquele momento, aqueles homens não entendiam. Mas um deles se vira e diz: Mestre. Naquele momento, um deles olha e diz: Ué, não é tu que dizia que era o rei? Desce daqui, se livra. Mas o outro olha e começa a ver Jesus diferente. Ele começa a entender que o pecado dele naquele momento poderia ser retirado. E que ele poderia ter salvação. Porque a palavra estava sendo cumprida. Quando Jesus morre, até os teus discípulos esquecem. Mas tem algo que acontece. Ao terceiro dia, ele ressuscita. E o engraçado é que, assim, Jesus poderia ter ressuscitado, se assunto aos céus e pronto, acabou. Poderiam dizer o que quiseram falar naquele dia. Falar assim: ei, Pati, você viu? Eu dizia que era Jesus, mas o corpo dele sumiu. E aí, será que era ou não era Jesus? Não. Mas Deus, ele é tão soberano que, da mesma forma que ele enviou o Filho dele a nós, ele permite que Jesus ali vai ter com aqueles homens. Ele permite que aqueles homens vejam Jesus e dizem: ei, a tua vida já não é mais igual. Porque você viu Jesus. Ainda que conhecemos a Cristo e falhamos, temos a oportunidade de reconhecermos e nos arrependemos. Davi não teve a oportunidade de conhecer Jesus física ali na terra. Mas na época de Davi, Deus, o próprio Deus falava com o povo. O próprio Deus vinha, se manifestava ali para o povo ver o quanto Deus ele era. Da época de Jesus para cá, nós temos algo ainda melhor. Não que Deus não seja suficiente, que Jesus não seja suficiente. Mas nós recebemos a oportunidade de ter o Espírito Santo de Deus.
Nós temos a oportunidade de ter a terceira pessoa de Jesus. A terceira pessoa de Deus. Agindo dentro de nós. Hoje nós temos a oportunidade que quando falhamos, de não ficar aguardando o profeta chegar até nós, porque o Espírito Santo de Deus está em nós e Ele fala conosco. Ainda somos pecadores, mas Ele fala. Ele nos incomoda. Ele se entristece quando nós fazemos algo que não agrada. E o nosso pecado, ele não precisa ser algo que fique martelando, nos incomodando e nos afaste de Cristo. Pelo contrário, nós temos hoje a oportunidade de reconhecer diante de Jesus, diante de Deus, diante do Espírito Santo e dizer: ei, Senhor, eis-me aqui. Ei, Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe por quê? Porque lá atrás, Senhor, eu ouvi a palavra de Davi que ele dizia que eu era um bem-aventurado e eu sei disso. Eu sou feliz. Não é pelo que eu tenho, ou pelo que eu hei de ter, ou pelo que eu tive. Mas é pelo que eu ganhei, que ninguém pode comprar. É o que eu recebi sem valor nenhum eu dá. Porque quem deu foi Jesus. O alto preço quem pagou foi Ele, não fui eu. Então eu sou bem-aventurado. Mas muitas vezes o pecado, ele vem sobre a minha vida e a tua vida, assim como veio sobre a vida de Davi. Os nossos olhos já se vende, se entrega para o físico, para o carnal. Os nossos olhos brilham para aquilo que Jesus não quer que olhemos. A nossa carne se corrompe por aquilo que não é para nos corrompermos. Mas tem algo dentro de nós que nos incomoda. E se estamos doentes, espiritualmente falando, o médico, ele pode nos curar. Fisicamente também. Se ele quiser, ele é Deus. Mas seja Davi, seja Natan que foi enviado ali, seja Betseba que estava ali, seja Maria que foi usada para falar, para receber o Mestre. Seja Jesus que nos ensinou com toda a sua simplicidade. Todas essas pessoas, elas têm algo em comum comigo e com você. Elas tiveram a opção de escolha. Elas tiveram a oportunidade de querer ou não querer. Mas o Mestre, Jesus, Ele é o maior exemplo para mim e para você. Nós podemos ter vários exemplos de pessoas. A nossa mãe, nosso pai, a nossa liderança, nossos irmãos.
Mas, se existe alguém em quem eu e você devemos nos espelhar todos os dias, é em Jesus. Mas por que, pastora? Porque ele não falhou. Ele não se vendeu. Ele não deixou os olhos dele se corromper. E tem algo muito maior. Ele é o único que morreu, ressuscitou e nos promete a vida eterna. Ele é o único que disse: olha, eu vou, mas eu vos deixarei o Consolador. Deus, ele é tão bondoso conosco que em toda a história nós podemos ver o agir de Deus sobre a vida do ser humano. Seja lá sem conhecer, sem ter muita modernidade. Jesus, Deus, ele era. E conforme a história foi vindo, Davi, ele não tinha um celular para ficar procurando algo que o entretesse para ele se afastar do caminho. Mas Davi, ele tinha a sacada dele, que o induziu para fazer algo que não agradava. Hoje, nós temos a tecnologia ao nosso favor e ao nosso desfavor também, né? Mas nós temos uma certeza que alguém nos ensinou que não precisamos deixar a nossa vida chegar ao ponto de Davi. Ele nos ensinou que a nossa família, ela ainda tem salvação. Mas o que nós precisamos é tomar a direção e a posição. Porque enquanto Davi não se posicionou para se arrepender, para botar para fora aquilo que estava o incomodando, no sentido de dizer: Deus, eu preciso ter um relacionamento melhor, uma conversa melhor com o Senhor, ele não pôde ver a transformação sobre aquela situação. Enquanto nós mesmos queremos encobrir os nossos pecados, nós só vamos se desfinhar com o tempo. Mas quando nós confessamos e deixamos os nossos pecados, as nossas falhas, e procuramos nos apresentar diante do Senhor, Ele muito tem a fazer sobre as nossas vidas. Que eu e você, hoje, tivemos a oportunidade de apresentar diante do Senhor as nossas falhas e dizer: Senhor, eis-me aqui, porque a felicidade completa só está em Ti. A bem-aventurança que o Senhor me deu, ninguém dá. E eu não posso deixar que o pecado assole a minha vida e faça eu perder a salvação com o Senhor. Que nessa noite, você reconheça e não deixe que os nossos olhos façam nos perder da presença de Deus. Não deixemos que a nossa carne nos distancie da presença de Cristo. Que possamos estar assim, voltados para Ele todo o tempo, para que Ele seja o nosso condutor, mas não como alguém que não sabe para onde está indo, mas que nós possamos conduzir os nossos passos a seguir a Cristo, de maneira que a nossa salvação seja alcançada por Ele todos os dias. Amém? E assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.